Isolamento indígena contemporâneo no Brasil. Parte 2. Pensamento da Floresta. Bem-vindos ao podcast Pensamento da Floresta. Vamos começar a segunda parte de uma entrevista com Miguel Aparício, antropólogo, doutor, que tem uma longa trajetória de atuação com os Uruahá, que é um povo isolado, recente contato, que mora na Bacia do Purus. Miguel, conta pra gente um pouco da sua história inicial, da relação com os Uruahá. Como que você construiu uma relação com eles de tantos anos? Como que você chegou até lá? Inicialmente você se envolveu muito com a atuação indigenista e depois resolveu estudar antropologia, né? O que te Sim. motivou nesses caminhos? Ok. Eu comecei em 1995 eu vou falar amizade, minha convivência com o Suruahá, né? Me engajando numa experiência que já estava em andamento, protagonizada pelo CIMI, né? O Conselho Indigenista Missionário da Igreja Católica, e a Operação Amazônia Nativa, né? Na época, as duas entidades tinham uma agenda de proteção e de colaboração com o Suruahá, iniciada no ano 80, né? Então já me engajei numa ação que tinha 13 anos de experiência, né? Na época, a equipe que estava atuando, as pessoas estavam com planos de ir para outro lugar, fazer outra atividade na sua vida, e aí se abriu uma janela para eu colaborar, e foi isso, né? Nos anos 90, né? A FUNAI, na região do Rio Purus, onde está o Suruahá, tinha uma estrutura muito precária, né? Tinha um único funcionário para uma região imensa, com mais de 20 povos indígenas, sem infraestrutura e tudo mais. Então, o indigenismo da sociedade civil, do qual falei anteriormente, né, foi muito importante nas lutas pela garantia das terras indígenas do Rio Purus, junto sempre com as organizações indígenas locais, né? Então eu entrei nessa rede, né, de rede indígena e indigenista, né? Na época, com uma estrutura de política pública muito precária, não existia um programa nacional de saúde indígena, né? Muitas terras indígenas não estavam demarcadas ou estavam iniciando os processos de demarcação. Ao mesmo tempo, a região do Purus era uma região remota, né, onde a atividade seringueira tinha entrado em decadência, mas não tinha grandes frentes agropecuárias agindo, né? Hoje a região entrou no ranking dos 10 municípios com maior índice de desmatamento. Então, estamos falando de uma região que, no tempo que eu estou, passou de área remota de povos isolados à região de domínio agropecuário maciço, né? Uma região muito inquietante. Por mais que o Suruahá se mantenha numa região com elevados índices de conservação e de proteção ainda, né? Mas, enfim, o cerco está chegando, né? Talvez alguns ouvintes possam ficar preocupados, né, quando falam, trabalhou no Conselho Indigenista Missionário, lá vem os missionários atrapalhando a vida dos povos indígenas, né? E a Operação Amazônia Nativa, uma ONG fundada no ano 1969, indigenista, né, surgiu também no entorno de missões jesuíticas em Mato Grosso, né? Mas as duas fazem parte dessa virada da Igreja Católica, né, na época da teologia da libertação, né, em que esses setores da Igreja começaram a ter muito claro que o discurso evangelizador tradicional devia ser interrompido definitivamente, né, e que a atuação da Igreja deveria ter como princípios fundamentais a luta pela terra e autonomia indígena. Eram as duas palavras-chave na época, né? Luta pela terra, autonomia indígena. Eram as marcas registradas do indigenismo da época, né? Então, eu simplesmente me engajei nessa atividade, né? E ainda sem saber que se tornaria definitivamente a principal experiência da minha vida. Então, eu acho que estou aberto à vida, né? Mas eu não sei se teria uma experiência tão marcante como foi essa convivência intensa durante 7 anos, né? E depois esporádica, mas permanente também com o Suruahá. E por que você resolveu
talvez assim dar um tempo na atuação indigenista e estudar antropologia? Sim, tem um intervalo entre... Em 2001, eu deixei o Suruahá, né? Eu confesso que durante alguns momentos nessa época, né, eu assumia com muita tranquilidade que essa relação minha com o Suruahá seria a minha forma de vida permanente. Eu sempre vou fazer isso. Eu fico no Suruahá a maior parte do ano, aí vou um pouco para Lavra e Manaus para interagir com as organizações indigenistas, né? Visito minha família na Espanha, mas enfim, era isso, né? Enfim, é um momento em que você percebe, né? Dos erros que eu tive no Suruahá, mas que ao mesmo tempo foi uma oportunidade, é que eu vou chamar de mimetismo, né? Essa experiência ingênua, né, de alguma forma querer virar um Suruahá, né, sabendo que era uma tarefa impossível, né, mas que ao mesmo tempo permitia muita conexão, né, porque a linguagem indígena é a linguagem do corpo, né, falam os antropólogos e uma coisa muito experimentada, né. Então aquela coisa, aprender a língua, me alimentar com eles e como eles, conviver com eles, enfim, todas essas experiências, por mais que possam ter seu lado ingênuo, né, também me permitirá entrar num mundo que, enfim, que me cativou, né, me adotou de alguma forma, né? Mas chegou um momento em que, com maior lucidez e experiência, diz, não, mas este não é meu mundo, né? Este não é meu mundo, né? Então, você se assume mais como indigenista, né? Não como, obviamente, não como indígena, né? E, enfim, fui me engajar em agendas de colaboração, vamos chamar externas, né? Então, aí comecei um indigenismo mais coletivo, mais institucional, com participação em programas da OPAN, né? Com abertura também a outros grupos indígenas, outras experiências e tudo mais, né? E aí a antropologia surge um pouco sem querer, né? Como uma ferramenta companheira que eu sempre tinha, né? Nas viagens longas ao Suruahá, né? Durante 4 ou 5 dias de barco, eu era um leitor voraz de etnografias, gostava de ler e aprender e tudo mais, né? Mas essa experiência de que você nunca entende totalmente o pensamento indígena, né? E você quer mais, né? Eu fiz um mestrado na Universidade Federal do Amazonas, com meu amigo Gilton Mendes dos Santos, como orientador, com uma experiência passageira. Digo, Gilton, eu quero escrever um livro sobre as minhas experiências com o Suruahá, que pode ser a dissertação de mestrado, mas depois eu volto para o ativismo, né? O problema é que, assim como o Suruahá me capturaram numa época da vida, né? A antropologia também fez alguma sedução e aí continuei sem querer, né? Fui para os estudos de doutorado, aconteceu uma possibilidade de trabalhar como professor universitário e eu estou aqui, né? Meio assim, nessa dicotomia, né? De a maloca está lá, eu estou aqui, mas eu queria estar mais lá e ao final eu acho que às vezes sou um contador de histórias da maloca Suruahá, né? Então, de alguma forma, eu gosto de definir a minha atividade atual, né, como um contador de histórias Suruahá, porque os Suruahá são a referência, né? A referência pessoal, mas também a referência antropológica, né? Assim, eu não seria antropólogo sem o Suruahá, né? Enfim, claro que a antropologia depois aumentou as fronteiras, né? Mas a experiência fundante é com eles, sem dúvida. Quem são os Uruahá? Qual a história deles de contato? Talvez possa ser mais conhecido para os ouvintes, né? A experiência de colonização da Amazônia a partir do mercado internacional da borracha, né? Do látex da seringueira, né? Iniciado no século XIX, né? No ano 1910, o esquema seringueiro que ocupava a Amazônia, ele faliu. Faliu pela abertura de novas frentes de produção de seringueira no Sudeste Asiático, né? Inglaterra controlava um pouco esse mercado global da borracha, né? Com a queda do esquema seringueiro, o Rio Purus, um dos grandes afluentes do Amazonas, né, que tinha recebido contingentes imensos de populações migrantes do Nordeste brasileiro, né, entra em colapso. E aí surge
uma expansão de mão de obra extrativista desempregada que ocupa áreas marginais do Purus, na década de 1910, 1920, à procura de outros produtos, né? Castanha, outros tipos de látex, madeira, peles de animais. O que acontece é que esse mundo extrativista capilariza em áreas remotas e chega no entorno Suruahá. E chega de maneira violenta, né? De maneira muito violenta. Então, aproximadamente nos anos 1920, vários grupos indígenas da região do entorno Suruahá são atacados, digo, sistematicamente, né? Expedições de extermínio, né? Então, 2 povos foram definitivamente exterminados, né? Estão registrados na documentação, o povo Catuquina do Coatá e o povo Mamori. Eles têm alguns poucos sobreviventes dispersos, que eram crianças na época, né? Mas esses povos desapareceram. Os Himerimã partem para o isolamento, é um grupo que até hoje continua totalmente isolado no Purus, e os Suruahá são massacrados e se dispersam, né? Vários grupos Suruahá numa rede que ocupava um território muito grande, né? Depois de alguns anos, os sobreviventes Suruahá eles se unificam numa região remota, né? Os pequenos grupos dispersos que tinham sobrevivido aos massacres. Falar, comer e viver junto. A primeira possibilidade aberta foi o aprendizado da língua, né? Não porque eu tivesse habilidade linguística, mas porque os Suruahá queriam que eu contasse histórias bem contadas, né? Então, lembro os primeiros meses, né? O esforço permanente de correção morfológica e gramatical que os Suruahá faziam comigo, né? Porque eles podem não ter a gramática explícita, né? Mas a precisão com a qual eles aprimoravam a língua, né? Que eu falava com eles. Obviamente, a nossa estratégia não era ensinar português, como era não evangelizar, não introduzir tecnologias desnecessárias, enfim, né? Nós estávamos nessa agenda forte da proteção, enfim. E aí com a porta da língua aberta, né? Mais nesse esquema do CIMI da época, né? A gente não leva comida, a gente não leva sal, a gente não leva tecnologia, a gente não leva nada, vai fazer a experiência da enculturação. Eu vivi esse momento do CIMI da enculturação, né? O Suruahá já tem sua forma de vida, nós temos que fazer o esforço de compartilhar. É que os antropólogos da Amazônia, né, os meus professores do Museu Nacional e outros, né, falam uma coisa muito interessante, né, que a convivência com os indígenas, ela tem como fundamento 2 parâmetros, né, que os antropólogos chamam a comensalidade e a corresidência, que não é outra coisa que comer junto e morar junto, né? Quando você come junto e mora junto, você começa a pensar junto, a cantar junto, a entender o mundo conjuntamente, uma espécie de contágio, né? E aí você vai entrando nessa atmosfera em que tanto os Suruahá, de alguma forma, pacificavam os brancos através de nós, né? Como a gente também era, de alguma forma, indigenizado por eles, né? Sim? Nessas memórias, assim, Miguel, tem algumas coisas que você consegue destacar como que te provocaram mais estranhamento no modo, né, do hábito de vida do Zuruahá e, ao contrário, uma outra coisa que você reconheceu alguma familiaridade? Sim. Uma coisa que me chamou muito a atenção é a liberdade absoluta que as pessoas têm frente ao coletivo, né? E como isso é fácil de ser respeitado na convivência, né? Então, os Suruahá são veementes, é um povo muito enérgico, né? As pessoas, elas se colocam seus desejos, seus planos, seus projetos com muita firmeza, né? Com ostentação, inclusive, né? Mas a pluralidade, a possibilidade da discordância, da divergência, né? Dizer, vocês vão morar nessa casa, mas eu não quero, vou morar sozinho na mata com a minha família, né? Ou vocês vão abrir uma plantação nova no Igarapé Yuquixi e eu quero plantar no Igarapé Guantanahá e vou lá, né? Isso é tranquilo para todos, né? Essa facilidade para ser plural é uma coisa que me chamou muito a atenção, né? De fato, né, eu comecei a revisar convicções da minha vida, né? Por exemplo, a importância da escrita, né, que era uma coisa que era muito cotidiana na minha vida, né?
Durante uns meses eu parei de escrever, eu não proibido escrever para ver como funciona o mundo onde as pessoas não escrevem, né? E uma coisa que me chama muito a atenção também é a facilidade com a qual eu passava, vou chamar de ser parente a ser inimigo, né? Simultaneamente, né? Então, eu chegava de Manaus, chegava no Suruahá e os primeiros dias as pessoas falavam: Miguel, você, o cheiro do teu corpo é ruim. Muito, eles atribuem isso aos temperos da nossa comida, né? Você não sabe caminhar, você está falando atrapalhado, né? Mostrar que a condição do branco, né, é uma condição feia, é uma condição desagradável, uma condição estranha, né? E aí passa o tempo, né? Eles falam: não, agora você cheira bem, agora você é Suruahá. Eu lembro com muita emoção, né? Chegou o helicóptero de vacinação, né? Já tinha o esquema imunológico implementado pelo governo, né? Eu colaborava como tradutor, né? E aí tem um momento que os médicos, né, na hora do almoço, né? Bom, agora nós temos que almoçar, né? Os brancos vamos almoçar e vocês, Suruahá, vão para a maloca, né? Para sempre essa coisa protetiva de não misturar os hábitos alimentares e tal, né? E eu que estava antes da vacinação, estava convivendo nas malocas, fui lá, digo, não, agora tem que ser claro, né? Vou com os meus parentes que são os brancos, né? E o Surahá chega: não, a Barigu, que como eles me chamam, né? A Barigu não come com vocês, não. Ele está comendo, a rede dele tá na nossa casa. Ele fala como nós, né? Esse fala como nós, nesse momento, não falava da competência linguística, né? Mas falava mais do parentesco, né? Então, com Surahá, você tem que reconstruir o tempo todo a relação, né? Toda vez que eu vou com frio na barriga. Eu chego lá como inimigo. E o parentesco, eles vão construindo esse parentesco com a gente, né? Sempre com a consciência de que você não é um deles e não é bom que você se torne um deles. Não é nem necessário, né? Mas, enfim, esse vai e vem permanente é uma coisa que é um desafio permanente, né? Como você desfez de pré-noções para compreender o Zuruahá? Tem uma questão que talvez seja um desafio permanente, né? E que eu não consegui, né? Mas que o tempo todo cutuca a minha alma, né? Que é a necessidade de conhecer em detalhe o chão onde você mora, né? E eu estou falando muito especialmente de terra, de plantas, de bichos, de som de pássaros, de comportamento das nuvens, né? Das sazonalidades que a natureza mostra, né? Então, isso é uma coisa importante porque o tempo na maloca, eu percebia que quando chegava a época dos abacaxis maduros, né? No mês de setembro, outubro, lá, né? Isso se tornava um fato importante no cotidiano, né? Era uma época onde as pessoas se dedicavam a frequentar as roças de abacaxi, a comer abacaxi, a produzir bebida de abacaxi. Então, ou a época em que nas capoeiras chegavam os tucanos, e havia a caça dos tucanos, que era uma caça específica, que muito protagonizada por adolescentes e que gerava muita animação na maloca, né? A relação com os tucanos criava um cotidiano diferente, né? E aí o ano todo era marcado por essas relações com algumas plantas que tinham um comportamento especial nessa época, com alguns macacos que chegavam a tal região e que atraía o interesse dos caçadores, né? Ou uma época em que as festas da pupunha explodiam no dia a dia, né? E aí você vai para a cidade e você não sabe viver, né? Porque não tem a sazonalidade do cimento, da energia elétrica ou do asfalto, né? Então, uma certa sensação de desamparo e uma sensação de incapacidade, né? Porque quando eu estou lá, cotidianamente eu experimento o meu desconhecimento das coisas, né? Essa experiência de você não conhecer, não saber andar na mata, não saber se orientar, não saber como se planta, não saber como se colhe, como se faz um cesto, né? A que se dedicam os Zuruahá? Eu não sei se tenho isso por genética, porque meu pai era conversador, mas me igualou um pouco ao Surahá, que é a arte da fala, a arte da conversa, né?
se vocês me perguntam a que se dedicam os Suruahá, né? É claro, aquela coisa conhecida, né? Caçam, coletam, pescam, constroem casas, né? Mas basicamente o Suruahá deita na rede para conversar. E eu digo que a rede não é um instrumento para dormir. Também, né? A rede é um instrumento para conversar. As pessoas deitam e conversam. Conversam de coisas banais e de coisas sérias, conversam de dramas e contam piadas, né? O tempo todo conversando, né? Então, essa arte da conversa, né? É muito querida no Suruahá, né? Você vai lá para ficar dias e dias conversando, né? É claro que eu tinha algumas preferências no Suruahá, principalmente com homens da minha idade, né? Com meus coetâneos, né? Mas no Suruahá era muito fácil conversar com uma moça adolescente, uma mulher velha, a garotada, quer dizer, havia como o leque de experiências de conversa meio que se estende a todas as pessoas, né? Claro que tem os mais eloquentes e os mais tímidos também lá, né? Mas não havia uma especialidade dos parceiros de conversa, né? Você pode conversar com qualquer um, né? Eu lembro de Ashiri, que era a única Suruahá que talvez tinha mais de 80 anos, né? E que eu tinha dificuldade de conversar porque ela não tinha dentição, mas não tinha dentes, né? Então a vocalização era ruim, né? Eu não entendia a fala dela, né? Mas ela conversava comigo, né? Aí eu não entendia 90% da fala dela, mas eu falava, ela me entendia, né? Ela gostava de conversar comigo, né? E eu digo, o que eu tenho a ver com uma mulher que nasceu no isolamento, né? Nasceu no isolamento, teve todas essas experiências, e eu que sou um rapaz de uma cidade europeia, que mora no Brasil, que, enfim, que tem trajetórias díspares, né? Mas neste momento estamos conversando juntos, né? As não relações com os brancos e outros indígenas hoje. O Suruahá tem 43 anos de contato oficial, né? Porque contato é uma palavra um pouco complicada, né? Contato sempre tiveram, né? Hoje, os Suruahá convivem, o que eles conhecem diretamente do nosso mundo é uma pequena base de proteção da FUNAI, situada a um dia de distância das aldeias, né? Onde tem 3 ou 4 indigenistas da FUNAI, um enfermeiro ou enfermeira, um auxiliar de enfermagem, um técnico e 1 ou 2 motoristas de embarcação, uma equipe de 7, 8, 9 pessoas. Algum antropólogo que esporadicamente visita eles, agora, né? Eu, e outra colega do Cine também. Às vezes, por conta da política pública, uma ação odontológica, uma expedição da FUNAI e tudo mais, né? Mas eles insistem para não ficarem sem esse grupo de pessoas. Basicamente porque eles ainda mantêm um medo imenso do poder letal dos nossos corpos. Eles, os Suruahá até hoje, morrem de medo de morrer por epidemias, né? Então, por um lado, se cria uma dependência, né? A gente luta pela autonomia indígena, mas é como se eles falassem, nós não queremos autonomia, nós queremos que vocês nos protejam desse risco de contaminação, né? Nós tivemos algumas tentativas de intercâmbio do Suruahá com povos vizinhos, né? Sempre deram errado porque o Suruahá, no último momento, desiste, né? Eu me pergunto muitos dias, quando olho para o Igarapé, para o Rio, eu digo, lá está os Quimerima do outro lado, né? Porque conversa um povo fragmentado de poucas pessoas, que tem a memória do massacre e que nasceu na experiência do isolamento, né? Quais são as conversas das crianças, dos jovens, dos adultos, né? Que sim, vivem de uma maneira livre numa floresta que está protegida, né? Mas que tem essa ruptura consciente e explícita com o mundo de fora, né? Eu não gosto de romantizar a situação dos isolados, né? Como povos livres, né? Porque eu acho que a conexão, né? Faz parte da condição humana em qualquer cultura, em qualquer continente. A troca, o intercâmbio, né? E os isolados eram assim. Os Suruahá eram assim, né? Tem um colar no Suruahá feito de conchas de molusco, né? A dona dele, uma senhora já de 70 anos, chamada Jet Wei. E eu fiz com ela o rastreamento da genealogia desse colar, né? Ela lembra, né, das donas anteriores, né?
nomeadamente o Suruahá, para os antropólogos tem uma coisa que é rara na Amazônia, eles têm memória de 8 gerações. A gente registrou isso, né? Eles conseguem, né, pelas toponímias, pelas localizações, né, falar de quem era o pai, do pai, do pai, do pai, e você chega a 1870, 1870, 80, né? O colar de Jejeuei é um colar palmari, os palmari do Rio Purus, a 300 quilômetros de distância. E a Jejeuei conta muito detalhadamente a sequência de trocas de donas, né, até chegar no pescoço dela, né? Então isso me dá uma luz, né? Os Suruahá, eles conversavam com os Palmari, conversavam com os Arauara, com os Banau, com os povos vizinhos, né? O que era para um Suruahá do século XIX, começo do XX, pegar uma canoa e ir para uma festa catuquina, como eu registrei narrativas que eles contam, ir para uma festa, levar carne de porco do mato, né? Levar pupunha, levar banana assada, né? Cantar com outro povo em outra língua e voltar para as malocas, né? O que era isso, né? O que significa um isolamento onde você perde essa riqueza? Estamos aqui conversando um português, uma mineira do Brasil e um espanhol, estamos trocando ideias, né? Uma linguagem comum, né? Mas falada com 3 sotaques diferentes, né? O Suruahá, os Himerimons isolados viveram isso, né? Miguel, assim, o que você acha que poderia caracterizar como um aspecto mais fundamental na cultura, na cosmologia Zuruahá, assim, que os diferenciam de outros povos? Eu vou falar uma coisa que eu não escrevi sobre ela e que ultimamente me interessa muito, né? Os Suruahá são um povo musical, uma coisa que eu um pouco falei disso, um povo que vive sempre cantando, né? Ultimamente estou me dedicando mais a isso, né? O, Ao mesmo tempo, os Suruahá não são compositores, né? Eles contam sempre que os cantores, né, os xamãs deles, né, eles roubam os cantos dos espíritos das frutas da floresta. Esses são os autores dos cantos, né? E eu presenciei muitas vezes esse momento, né? Chega a noite, né? O cantor inalando quantidades enormes de tabaco, de rapé, né? Fica embriagado, cantando ao redor da mata, à procura dos espíritos das frutas da floresta, né? Até que, às vezes, ele captura um espírito, rouba o canto dele, se apropria e, e leva o canto para a maloca para todo mundo cantar, né? Não tem coisa mais linda no mundo que andar pela mata e escutar o canto distante de um rapaz que está caminhando por outro caminho próximo, né? Os Suruahá sempre vão cantando. Eles gostam de andar sozinhos, né? A caçada Suruahá é solitária, a coleta de frutas também, as mulheres vão em grupos pequenos também, mas você sempre tem o canto distante, né? Como sinfonia da floresta, como o barulho da floresta junto com dos animais, né? Então é um povo intenso, né? Um povo a maior dificuldade que eu tive é esse nosso desejo sagrado de privacidade, né? Você está na sua rede, numa casa que não tem paredes, dependências internas, diz, chega, eu quero um momento, eu vou escrever meu diário de campo, eu quero, sei lá, me concentrar, aquela coisa nossa do território sagrado do indivíduo, né? E você não tem, né? Eu lembro uma época Você que tinha que sair para caçar. a política espanhola estava agitada, então eu levei um radinho de pilhas, né? Então, uma vez por semana, eu ia lá no mato e escutar o rádio, né, para ver o que acontecia na minha terra, né? E os Suruahá me seguiam, né? Diziam, o que tu está fazendo aqui sozinho com esse aparelho? Né? Eu estou escutando histórias do meu pai, né? Então, você não tem, né? É muita intensidade, muita vitalidade. E aí também tem essa coisa, né? A nossa falta de hábito para o coletivo, né? Para o espaço compartilhado, né? Mas tem muita energia, né? Você vai no roçado carregar cana, eles gostam muito entre os homens a ostentação de força física, né? Então você vai no roçado, coloca 30 abacaxis num cesto, né? Estamos falando de 40 quilos de carga, né? Para mostrar que além de você comer muito, você é forte para carregar, né? Então, imediatamente chega um garoto, né, ao lado, se você colocou 30 abacaxis, ele coloca 40. E chega um terceiro e coloca 50. E chega
um quarto e pega 2 cestos cheios, amarra os 2 cestos e levanta também, né? Isso é divertido, né? Isso é lúdico, isso é para achar graça simplesmente, não é desejo alimentar, para nada, né? Eu gosto do exagero, né? Da força, da diversão, também da competição, mas uma competição onde o que interessa é competir, não é ganhar, né? Tanto faz se você ganha ou perde, porque termina tudo em risada, né? Sempre, né? Isso é muito próprio deles também. Pensamento da floresta.